Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, dia 8 de agosto de 2024, estamos aqui novamente reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a sua condução? Oremos. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem ofertado. Pelo privilégio, Senhor, que temos de estudar a Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, no livro dos Salmos, o Salmo de número 76. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, cântico. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono. Nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus, paralisaram carros e cavalos. Tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém. Vamos cantar ao Senhor nesse instante? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmara a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e para Derbe, cidades da Licaônica, e
circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Nesse momento, meu Pai, que estamos diante da Tua Palavra, te pedimos que o Senhor nos dê graça para que possamos entendê-la, mas também, Senhor, que possamos aplicá-la aos nossos corações. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja sempre enfrentou e sempre vai enfrentar momentos de perseguição. Perseguição para a igreja não é uma coisa nova, pelo contrário, ela sempre está lá. Ela pode ser mais forte, mais fraca, mais acirrada ou mais suave, mais explícitas ou mais implícita, mas ela sempre estará lá. Alguns irmãos são mais antigos na fé, vão lembrar de como a igreja evangélica brasileira já foi perseguida demais. Nós já tivemos templos queimados, nós já fomos enxotados pela rua e assim por diante. Já passamos por isso de alguma forma. Hoje nós vivemos um momento de calmaria, mas a perseguição hoje ela é mais velada, ela funciona por baixo, com impedimentos de pregação em determinados lugares, quando se nos mandam calar e assim por diante, mas ela sempre estará lá. De forma que, se ela já existe hoje, como existiu no passado, a Bíblia nos diz que ela vai ser intensificada no futuro, que próximo à volta de Cristo, a perseguição vai se tornar quase insuportável. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos entender como é que o Senhor quer que nós venhamos a lidar com a perseguição. Afinal de contas, ela estará sempre aí. Nós precisamos aprender a lidar um pouco com ela. E o apóstolo Paulo, ninguém melhor do que ele, para nos ensinar e nos mostrar como é que nós podemos lidar com a perseguição. O capítulo 14, meus irmãos, tem como contexto, Lucas vem contando as histórias pertinentes à primeira viagem missionária de Paulo. Ele se juntou com Barnabé, foram até a região onde o próprio Barnabé já conhecia muito bem, que era a região de Chipre, pregaram o evangelho por lá, de lá saíram, foram para uma região chamada Antioquia da Pisídia, era uma região que o apóstolo Paulo conhecia, essa região próxima à Galácia, por ali, e pregando o evangelho por lá, o evangelho se expandiu de forma gloriosa, com grande avivamento pela pregação da palavra, mas levantou-se uma perseguição e eles precisaram sair da cidade. Eles saíram justamente porque eles foram expulsos da cidade. Eles então vão para a próxima cidade, que é Icônio, que é o assunto do capítulo de número 14. Nesse contexto, meus irmãos, Lucas já vai nos adiantando que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Antioquia. Mas nesse momento, queridos, nós podemos olhar como Paulo e Barnabé reagem à perseguição, o que funciona de alguma maneira como uma instrução para que nós possamos saber como lidar com ela também. Lidando com a recepção hostil à pregação do Evangelho, em primeiro lugar, nós vamos notar que nós precisamos ser fortes e continuar pregando o Evangelho, porque o Senhor abençoa quando nós pregamos o Evangelho. Versículos de 1 em diante. Versículo 1 ele começa dizendo: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Icônio ficava aí por volta de 128, 130 quilômetros de distância da região de Antioquia. Eles viajaram alguns dias então para chegar lá. Chegando em Icônio, Paulo usa o mesmo método que ele já disse que deveria ser usado. No capítulo anterior, no final do capítulo anterior, ele disse que primeiro se pregava para os judeus e depois para os gentios. E por isso a sinagoga era a grande base. O primeiro ponto onde Paulo procurava numa cidade era uma sinagoga. E nós já vimos que existia sinagoga espalhada por tudo quanto era canto. E na cidade de Icônio não era diferente. Era uma cidade pequena, meio interiorana, mas que tinha uma sinagoga vibrante, atuante aqui. E eles resolveram ir lá pregar. Como sempre se dava oportunidade, já que Paulo era um mestre para a pregação do Evangelho. E dessa vez, Lucas, ele de cara, ele já vai dizendo qual foi a consequência, a reação a essa pregação. O texto nos diz que eles chegaram lá na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Veja, meus irmãos, que agora Lucas resume a história e diz: o que aconteceu é que eles pregando, uma grande multidão creu. Nós vimos a mesma coisa acontecer na Antioquia, na história passada. Nesse momento agora, nós temos uma igreja que é formada muito rápido. Do nada, nós temos uma grande multidão que creu no Evangelho. E o texto faz questão de dizer que já era uma igreja mista. Que mesmo que tivesse sido pregado na sinagoga, tanto judeus quanto gregos já tinham se convertido. Ele usa a expressão grega, gregos aqui, porque a maioria da população era formada por gregos aqui. Tinha muitos romanos também, mas principalmente gregos.
Nesse sentido, ele diz que gentios e judeus tinham se convertido e tinham agora se apresentado diante do Senhor crendo em Jesus Cristo. Então, do nada uma igreja forma, mas da mesma maneira que aconteceu lá em Antioquia, os judeus também, tomados de inveja, afinal de contas eles trabalhavam nessas cidades por muito tempo e o número de pessoas convertidas era pequeno, e do nada Paulo chega e prega e o número de convertidos aumenta de forma desproporcional, além de estarem pregando sobre o Messias, que é Jesus Cristo, que muitos deles não concordam. Acontece que no versículo 2 eles iniciam então uma perseguição nos mesmos moldes. Por isso mesmo Lucas vai nos lembrar que acontece a mesma coisa aí. Versículo 2 diz assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles não somente confrontaram Paulo e Barnabé, como fizeram na primeira fase lá em Antioquia, mas agora eles de cara já foram incitando a multidão. O texto diz que eles incitaram e irritaram os gregos. Eles provavelmente inventaram um monte de história e criaram um tumulto. A ideia deles era basicamente isso, porque criando um tumulto na cidade, a liderança da cidade naturalmente ia reagir para tentar diminuir esse tumulto ou acabar com o tumulto. As cidades elas eram policiadas e cada uma dessas cidades tinha lideranças, e a liderança não queria que a cidade tivesse agitações, era para a cidade ser calma. Se tinha alguém provocando algum tipo de agitação, essa pessoa era imediatamente barrada. Era isso que eles queriam. Eles incitaram a multidão, eles envenenaram literalmente a multidão, irritando então o ânimo dos gentios contra os irmãos. Então nós temos agora um grupo de judeus levantando-se contra os cristãos. Mas é interessante que o capítulo 14 começa com muitos contrastes. Ele começa com aconteceu a pregação, muita gente creu. Versículo 2 ele tem um mais. Notam o contraste? Por outro lado, os judeus incitaram a multidão para ir contra os irmãos. Nesse momento, ele já coloca que não é só contra Paulo e Barnabé, mas é contra a igreja, porque já tem uma igreja formada, é contra os irmãos. Então, já foi uma perseguição lançada contra Paulo e Barnabé, mas também contra a igreja. E aí nós temos um outro contraste, um segundo contraste no versículo número 3. No versículo número 3, nós temos como os apóstolos reagem diante dessa perseguição, onde eles estão irritando a cidade para se levantar e perseguir a igreja. O texto nos diz que, entretanto, está vendo aí o contraste? Entretanto, demoraram-se ali muito tempo. Primeira coisa que a gente nota de cara que eles fazem aqui, eles não vão embora. Paulo e Barnabé resolvem ficar ali, e é a primeira vez, e é o que tudo indica na primeira viagem, é a cidade onde eles vão se demorar mais. O texto deixa muito claro que eles ficaram um bom tempo ali. Lucas não se preocupa em nos dizer quanto tempo foi isso. Nós não sabemos ao certo quanto tempo demorou essa estadia de Paulo e Barnabé na cidade de Icônio, mas por Lucas ter dito que foi muito tempo, então foram alguns meses, no mínimo aí. E eles estavam lá fazendo o quê? Versículo número 3, dizendo: falando ousadamente no Senhor. Eles pregavam o evangelho. Eles pregavam sobre Cristo, era isso que eles faziam. E como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falavam ousadamente. Notem, meus irmãos, que o primeiro ato da igreja diante da perseguição é continuar pregando o Evangelho. É continuar proclamando o Evangelho como se nada acontecesse. Na verdade, dizem que enquanto a caravana passa, os cachorros ficam latindo, e deixa latir. A ideia é que a pregação do Evangelho ela precisa ser mantida independente da perseguição. E é interessante porque o Senhor abençoa essa perseguição. O texto nos diz que era confirmada essa palavra que eles estavam pregando, essa palavra da graça, concedendo por mão deles que fizessem sinais e prodígios. Deus estava confirmando a pregação, fazendo sinais e prodígios. Isso aqui é um ponto importante porque mostra qual é a posição dos milagres em relação à pregação. A pregação é o carro-chefe, é o ponto principal. Lucas diz, eles pregavam, falavam ousadamente. E para confirmar a pregação, o Senhor dava sinais e prodígios. Que sinais e prodígios são esses? Lucas nem se preocupa em nos dizer. Pode ter sido curas, alguns milagres, coisa do tipo. Mas ele diz que esses sinais, esses prodígios, eles vêm como confirmação da palavra. Então note que a igreja não tinha como carro-chefe a proclamação de curas e milagres. A igreja tinha como carro-chefe a pregação da palavra e que essas outras coisas, as demonstrações do poder do Espírito Santo vinham
para confirmar a palavra, para mostrar que aquilo que estava sendo pregado era verdade, para mostrar que o Deus que estava sendo pregado era verdadeiro, para mostrar que a autoridade que Cristo tinha ainda estava valendo e que ele podia operar esses milagres. Então vem para confirmar a fé desses irmãos. Isso é uma forma de Deus dizer que ele abençoava aquela pregação e que ele estava à frente daquele trabalho, realizando a obra no lugar dos apóstolos. Essa é a primeira lição que nós tiramos do texto, meus irmãos. Quando a igreja está enfrentando recepção hostil, quando está enfrentando perseguição, a igreja que precisa continuar pregando o evangelho. Mas para isso ela precisa estar ousada nessa pregação. Lembre-se que a própria igreja de Atos, quando enfrentar a perseguição, ela vai orar pedindo por ousadia. O próprio apóstolo Paulo vai pedir para que as igrejas orem para que ele tenha ousadia. A igreja do Senhor precisa de ousadia, e para ela ter ousadia, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, mas eles não se calavam, eles não se escondiam, não ficavam fingindo que não era com eles. Pelo contrário, eles vão lá à frente, pregam o evangelho com ousadia. E ao mesmo tempo, a ação do Senhor para confirmar essa pregação. Então é isso que a igreja tem que fazer. Quando a igreja, diante da perseguição, diante de uma recepção hostil, recua e para de pregar, ela faz exatamente aquilo que o inimigo do evangelho quer. A igreja do Senhor precisa ter coragem, precisa ter ousadia, ela precisa continuar pregando, mesmo quando o mundo diz que é ridículo, mesmo quando o mundo tenta desmoralizar, mesmo quando o mundo tenta nos barrar e nos impedir e nos calar, a igreja do Senhor continua pregando. Nesse sentido, irmãos, nós somos conduzidos aqui a sermos fortes e continuar pregando o evangelho, na certeza de que o Senhor vai continuar abençoando pela ação do Espírito Santo a pregação desse evangelho. Mas nós temos uma segunda reação aqui em relação à maneira como lidar com a recepção hostil à pregação do evangelho. A primeira é ser forte e continuar a pregação. A segunda é ser sábio para continuar a pregação. Versículo número 4 volta com um outro contraste. Versículo 2 teve, mas os judeus incrédulos começaram a incitar a multidão. Versículo 3, mas os apóstolos se mantiveram ali por mais tempo, pregaram com ousadia e o Senhor foi fazendo milagres. Versículo 4, mas, então nós temos um terceiro contraste aqui, onde retorna para a ação dos judeus incrédulos, aqueles que não creram no evangelho. Versículo 4 diz que, mas dividiu-se o povo da cidade. Começa a mostrar agora o resultado da ação desses judeus, incitando os gregos, incitando os gentios contra a igreja. Do nada a cidade inteira está dividida em dois partidos. O texto nos diz que existe um partido dos judeus e um partido dos apóstolos. É interessante esse contexto aqui, porque nesse momento Lucas chama Barnabé e Paulo de apóstolos. E você pode estar pensando, Barnabé era apóstolo? Na verdade, o livro de Atos vai chamar vários outros evangelistas de apóstolos. A ideia de apostolado aqui é de que eles foram enviados para algum lugar. É isso que significa a palavra. Então, funciona como missionários. Eles foram chamados de missionários aqui. Não está necessariamente defendendo o apostolado de Paulo. Se bem que ele existe, já que quando Jesus fala sobre qual eram os planos dele para Paulo, lá no início, na conversão de Paulo ainda, ele já disse que ele iria ser enviado para os gentios. Por isso mesmo, Paulo vai ser chamado de o apóstolo para os gentios. Nesse ponto, então, Cristo mesmo envia. Mas aqui é no sentido de serem os missionários que estavam pregando o evangelho. A cidade inteira está dividida agora entre os missionários e entre os judeus que estão incitando contra os missionários. Quem vai levar a melhor nesse processo? É óbvio que quem leva a melhor nesse processo é justamente aqueles que estão do lado errado, do lado mal. Porque no versículo 5 diz que surge então um tumulto na cidade. E surgiu um tumulto dos gentios e judeus. A cidade está dividida e no meio dessa batalha todo mundo está tomando partido. E agora, como todo mundo está tomando partido, as pessoas estão brigando. E aí começa a surgir tumulto. E no meio desse tumulto começa a se engendrar aqui um plano terrível. O texto diz assim, associados com as autoridades, quem? Gentios e judeus. Eles que não eram do lado favorável ao apóstolo Paulo, eles produziram um tumulto na cidade,
E como consequência desse tumulto, eles resolveram se associar às autoridades. Para fazer o quê? Para ultrajar e apedrejar. Essa região aqui, meus irmãos, é uma região seca, e por conta disso a pedra aqui no que faltava. E agora começou a ficar perigoso a perseguição, porque agora não é só uma questão de ser hostil ao evangelho, mas agora é uma questão de vida ou de morte. O texto nos diz que eles estão agora levantando o tumulto e estão planejando ultrajar, xingar, desmoralizar, bater nos irmãos, mas apedrejar é morte. Apedrejar é morte. Quando a situação é uma situação de morte, quando há perigo de vida, às vezes nós temos a impressão, não, se é para ser perseguido e por morrer por causa do evangelho, a gente vai morrer por causa do evangelho. Irmãos, a Bíblia nos ensina uma coisa um pouco diferente nesse sentido. Se for para morrer e não tiver outra situação, a não ser morrer por causa do evangelho, a Bíblia me manda ficar firme e seguro no Senhor e me manter firme, mesmo que seja para morrer. Mas a Bíblia não me manda ficar esperando para morrer. Por isso a necessidade de sabedoria. Nesse momento se intensificou a perseguição. Não é mais xingamentos na rua simplesmente. Temos uma multidão ultrajando, estão batendo e eles vão apedrejar os irmãos da igreja. Vão apedrejar Paulo e Barnabé. Nesse momento, versículo número 6, Deus é muito providente. E o que é que Deus fez? Deus fez com que Paulo e Barnabé soubessem, sabendo eles. A informação chegou até Paulo e Barnabé. Isso vai se tornar uma constante. Ainda no capítulo 14, Paulo vai ser apedrejado. Nós vamos ver isso ali, a partir do versículo número 19. Mas nesse momento eles tiveram uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Fugir. Não há pecado nenhum nisso. Não há erro nenhum nisso. Fugir. E foi isso que Paulo fez junto com Barnabé. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Foram para uma região vizinha. Fica um pouco mais de 30 quilômetros de distância. Fugiram para a cidade vizinha. Qual é o pecado nisso? Nenhum, pelo contrário, a Bíblia vai mostrar muitos dos profetas do Senhor, uma vez sendo perseguidos, fugindo. Elias é um dos maiores profetas que nós temos no Antigo Testamento, e o que mais Elias faz é fugir. Ele foge da presença de Acabe, depois de orar para que não chovesse. Ele foge da presença de Jezabel, no momento que ele mata os 450 profetas. Não há problema nenhum com isso. Durante toda a história da igreja, o que mais a igreja cristã fez foi fugir. Se estamos num lugar onde a pregação do evangelho se torna perigosa, nós não somos obrigados a ficar lá até o final. Nós podemos ir embora, nós podemos fugir. E foi isso que aconteceu aqui. Paulo e Barnabé resolveram fugir. Isso não é pecado, pelo contrário, é sabedoria. Mas por que eu vou fugir, pastor? Porque eu estou com medo, eu sou um covarde? Não, olha como continua o texto. Eles fugiram para Listra e para Derbe, ainda nas cidades da Licaônia, está vendo, na mesma região da Galácia, por ali, na circunvizinhança. E olha o versículo 7, onde anunciaram o evangelho. A ideia é basicamente de viver mais um dia para continuar pregando. Fugir, mas não para se esconder e simplesmente ficar calado, mas fugir para continuar pregando em outro lugar. Fugir para continuar pregando em outros momentos. É essa a ideia aqui do texto. Não precisa ficar. O próprio Jesus, entrando na sinagoga, na primeira vez que ele falou, as pessoas tentaram matá-lo. E o texto nos diz que ele fugiu. Ele fugiu. Não era a hora dele morrer. A hora certa de morrer era na cruz. Ele fez isso lá. Mas aquela hora ele fugiu. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Ou seja, quando o evangelho se torna perseguido a ponto da vida correr risco, a Bíblia me orienta a fugir. Isso é uma atitude sábia, mas fugir para pregar o evangelho. É ser sábio para continuar pregando. É fugir para pregar uma segunda vez em outro lugar. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo e Barnabé, enfrentando perseguição, nos dá aqui pelo menos duas lições importantes que nós temos que tirar como igreja do Senhor. A primeira lição importante é que, quando nós estivermos lidando com uma recepção hostil à pregação do evangelho, temos que nos manter firmes na pregação desse evangelho. Nós vivemos uma época quando a perseguição ela é sorrateira, sutil, ela é velada,
mas ela está lá, impedindo que a igreja pregue, que a igreja fale, que a igreja anuncie a mensagem do Evangelho. A igreja do Senhor precisa ser firme. Para isso, meus irmãos, nós precisamos orar. Orar para que o Espírito Santo levante homens ousados, levante mulheres ousadas, dispostos a pregar o Evangelho com ousadia. Orar para que o poder do Espírito Santo conduza a igreja a não se calar em meio à perseguição que o mundo tem implementado. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, meus irmãos. E mesmo que o mundo seja hostil, nós vamos continuar a pregar o Evangelho. E foi para isso que o Senhor nos chamou como igreja. Por isso, vamos continuar a pregar. Mas não podemos pregar o Evangelho na força do ódio. Nós pregamos o Evangelho ousados pela ação do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, a igreja evangélica brasileira tem se mostrado tão tímida diante da pregação do mundo e até modificando a sua pregação para se ajustar ao mundo, porque falta-lhes ousadia do Espírito Santo. Se diz tanto que se tem o Espírito Santo na igreja brasileira, mas é uma igreja calada, acabrunhada, diante da pressão e dos pensamentos do mundo. A igreja do Senhor tem que ser ousada, porque quando a igreja do Senhor ela prega de forma ousada pelo poder do Espírito, o próprio Senhor confirma essa pregação. O Senhor vai à frente, abrindo as portas para essa pregação. Que bênção é ver Paulo e Barnabé sendo agentes de Deus para a operação de milagres aqui, para confirmar a pregação que o Senhor estava dando a eles. A igreja do Senhor precisa ser ousada, essa é a primeira lição. Mas, meus irmãos, pode ser que nós enfrentemos no futuro não mais uma perseguição velada, não mais uma hostilidade sutil, mas uma hostilidade direta, agressiva, perigosa. E quando a nossa vida está em risco, a vida da nossa família está em risco, nós não somos obrigados a ficar e esperar pela morte. Tem um ditado no interior que diz que quem fica esperando o tempo ruim é lajedo. A gente não está estacionado no lugar, nós podemos sair. A igreja do Senhor sempre fez isso. Durante todo aquele período da reforma protestante na Europa, nós vimos os cristãos fugindo de países onde a perseguição se avizinhava e a morte era certa. Fugir da morte, meus irmãos, não é um problema. O problema é deixar de pregar. Mas notem, eles fogem para continuar pregando. E essa é a grande lição que nós tiramos. Se por um acaso nós viemos a enfrentar uma perseguição ferrenha, a ponto de as nossas vidas estarem em risco, nada nos impede de fugir daquele lugar. Mas nós mantemos a pregação, o anúncio do Evangelho do Senhor. Pregamos o Evangelho no outro canto. E se nos perseguirem e tentarem nos matar naquele outro canto, nós vamos para adiante. Até o dia que o Senhor desejar nos resgatar ou nos permitir uma morte por causa de perseguição. Mas no final das contas, nós podemos fugir. Nós sabemos lidar com a perseguição. Paulo, meus irmãos, e Barnabé nos ensinaram hoje que perseguições vêm. E nós vamos ver isso durante toda a história de Paulo e Barnabé pregando o Evangelho. Nós já vimos isso em cada uma das cidades onde ele já passou. Sempre houve perseguição, sempre houve uma recepção hostil por um grupo de pessoas. Mas Paulo e Barnabé souberam reagir, lidar com a perseguição. A nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria também, para que saibamos pregar ousadamente e para que sejamos sábios quando nossas vidas estiverem em risco, para que possamos fugir para pregar mais tarde. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos graça agora, Senhor, de aplicarmos isso em nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a discernirmos o momento certo de nos afastarmos. Mas dá também, Senhor, ousadia ao Teu povo para pregar a Tua Palavra. Dá à Tua igreja, Senhor, a ousadia para proclamar a Sua Palavra cheia do Espírito Santo, para que o Senhor abençoe essa pregação e possamos ver pessoas se rendendo aos Teus pés. E se for da Tua vontade, Senhor, levantar contra a Tua igreja uma perseguição, dá-nos graça para que sejamos sábios, ó Senhor, para nos afastando dela, continuarmos a pregar o Teu Evangelho com coragem. É nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, desde segunda-feira que eu estou sem internet aqui em casa. Na verdade, o bairro inteiro está sem a internet da TIM e por conta disso, hoje o nosso estudo está sendo gravado. Mas, se Deus quiser, próxima quinta-feira nós estaremos ao vivo novamente. Lembrando aos irmãos que domingo pela manhã nós temos culto, seguido de escola dominical, e à noite, às 6 horas da noite, nós temos culto lá na Igreja do Largo da Paz. Então, se você estiver aqui por Recife, se for daqui da região, você é nosso convidado, tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.